Senhor Jesus, primeiramente queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença na nossa vida e pela forma especial como o Senhor cuida de nós. E nesta noite nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha mesmo se mover no nosso meio e colocar o nosso coração em linha com o Teu coração, para que os batidos do Teu coração possam ser sentidos pelo nosso e nós possamos olhar para a necessidade do outro e sermos tocados para abençoá-los. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar que tudo que for projetado aqui, Senhor, é para a Tua glória, porque o trabalho não é do Gilson, não é da Rosânia, não é de parceiro de missões, o trabalho é do Senhor e nós somos cooperadores do Senhor. Pai, quero lembrar que antes de chegarmos a Guiné-Bissau, o Senhor já estava lá, o Senhor já estava se movendo, o Senhor já estava atuando nas vidas. Então, Pai, recebe todo o louvor, toda a glória e toca em nossas vidas. Que os meus irmãos que vão começar um jejum amanhã saiam totalmente sensibilizados pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Não se assuste não, é da minha irmã, da minha esposa, Rosinha. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus. Nós tivemos em uma conferência, tivemos em uma conferência missionária, de adolescentes e jovens em Garanhuns, e o tema era amigos de Deus. Quem se considera amigo de Deus aqui? De todo o coração. Amém? Amém. Agora vamos ler lá, em João 15, 14. Um versículo só. Olha o que ele diz, o Senhor Jesus: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Você se considera amigo de Deus? Eu quero dizer, se você realmente se considera amigo de Deus, Deus diz que você é amigo dele se você faz o que ele manda. É diferente do que a gente vê por aí, né? Amigo é aquele que dá um tapinha nas costas. Não. Jesus considera o amigo dele aquele que ouve o que ele diz e obedece. E nós vamos dar uma outra passeadinha para um versículo que vocês já ouviram muito, mas depois de ler esse versículo, eu creio que ele vai ter um sentido um pouquinho diferente para vocês. Abram lá em Mateus. Alguém pode me dizer qual é o texto? Mateus o quê? 28, né? Rosane, essa Bíblia tem Mateus? Eu não abri aqui para achar. Está aqui. Mateus 28, eu vou começar do 18. Diz assim, todos acharam, amém? Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, fazei discípulos. Você é amigo de Deus? Tem que fazer o que Ele mandou. O que Ele mandou fazer? Fazer discípulos. A pergunta é, você tem feito? Gilson, você tem feito? Amém, é para nós pensarmos mesmo. Até que ponto há esse compromisso de amizade, de amor por Deus? Até que ponto a gente está sensível à necessidade de uma outra pessoa para poder falar de Jesus e abençoá-la? Nós vamos fazer uma viagem, eu queria que você apertasse o cinto de segurança agora, que nós vamos viajar. Mas novamente, como eu frisei na oração, tudo que vocês vão ver aqui é um trabalho do Senhor. Nós somos somente cooperadores. Amém?
Você pode colocar para a gente? Pode apagar tudo, ninguém vai querer olhar para mim, eu tenho certeza. Pode passar? Aham. Pode apagar. Por favor. Se quiser apagar mais para... Pronto. Dá para enxergar? Se quiser apagar mais, pode apagar. Tá ótimo, não tá? Principalmente sem ver minha cara, né? Pronto. Guiné-Bissau. Estamos aí há 10 anos. Trabalhamos nessa região de Gabo. Essa faixa azul e essa amarela é a região onde estão os Fulas, que são um povo muçulmano. Tá certo? Então nós trabalhamos numa aldeia em Gabu, chamada Sintiambote. Não é? Pode ir passando, por favor. Pode ir passando, isso. A base Sintiambote, vai passando. Isso aí é onde a gente mora. Gilson, por que você está mostrando isso? Porque eu sei que muita gente vai sentir vontade de ir para lá. Então já quero mostrar como é a casa que você vai dormir. Amém? Olha, eu ouvi amém. Fiquei feliz agora. Pode clicar lá, minha filha. Isso. Antes disso, para vocês verem que eu não sempre fui feio assim. Eu era melhorzinho quando era mais novo. Não faz muito tempo, não. E também eu deixei essa foto para mostrar minha esposa que é bonita, mas não só isso, para vocês olharem essa parte de trás. Porque quando eu falar Quirintim, vocês vão entender que são esses trançados de bambu, que é feito, eles fazem cercas com isso, como essa que está atrás de nós. Pode ir passando. Olha, você está vendo? Tudo é cercado com o Quirintim. E aqui é a nossa base em Sintiambote, que fica mais ou menos 200 e poucos quilômetros da capital. Então nós temos lá 4 casinhas, pode passar. E aí a minha casa. No início, quando chegamos lá, não tinha muitos móveis, e as portas não tinha do banheiro ainda, e nós tínhamos uma mesinha, um fogãozinho, mas uma coisa era muito gostoso, porque todos os dias era muito romantismo. Eu e minha esposa tínhamos dias românticos demais no início na África, porque todos os dias nós comíamos à luz de velas. Olha que romântico. Amém? Era uma delícia. E graças a Deus, quando você se coloca na mão de Deus para fazer a obra de Deus, Ele vai prosperando a sua vida. Segundo a sua necessidade, Ele vai te dando o que você precisa. E hoje nós temos um painel solar. Então, meus irmãos, aqueles que falaram amém, aqueles que irão falar, né, para ir a Guiné-Bissau, você tem luz lá hoje, viu? E tem ventilador. 12 volts, né, aquele pequenininho. Mas vale a pena, tá bom? Pode passar. Os trabalhos que nós temos com a igreja, pode ir passando. Então nós começamos trabalhando com esses meninos, e desses meninos pelo menos 3 ou 4 já são jovens e estão na igreja, firmados na igreja, graças a Deus. A minha esposa sempre faz esse trabalho com as crianças, pode passar. E aí a gente dando um ensinamento lá. Eu tinha muita dificuldade com minha filha quando ela nasceu, porque, pode passar a próxima foto, eu não conseguia encontrá-la no meio do pessoal. Quando ela se perdia, era uma dificuldade, pastor, para achar minha filha lá. Mas eu coloquei essa foto porque, como Deus faz as coisas. Novamente, quando você se coloca na mão de Deus, Deus prepara todas as coisas. E a minha filha, ela está agora com 8 anos, ela nasceu no Senegal, por causa que não havia condições de nascer em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é me ajuda lá, hein? 5º ou 6º país, um dos países mais pobres do mundo. Realmente é um país muito rico, tem muitas riquezas, mas infelizmente o governo não trabalha muito bem com essas riquezas para o povo. Então, eu estava falando de Nicole. Nicole chegou para mim há uns 3 ou 4 meses atrás e falou: pai, eu já estou com saudade de casa. Então é uma grande bênção você ver como Deus trabalha com os seus filhos e prepara todas as coisas quando você se coloca nas mãos dele. Pode passar? Há algumas coisas que acontecem lá. Eu não sei na capital, porque a capital onde mora o meu irmão ali, guineense, o negócio é melhor. Mas quando você vai para o interior, então o que aconteceu? A Rosane, a gente preparou um momento desses fantoches. Foi a primeira vez, meu irmão. Aí o que aconteceu? Eu falei: Rosane, prepara lá. E eu falei: olha,
Meninos, tudo em crioulo, né? Falando em crioulo, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, a Nicole trouxe uns amiguinhos, e eles têm uma história para contar para vocês. E aí o que aconteceu? Eu falei, aí estão os amiguinhos! Rosânia levantou, e aí... os meninos começaram a correr para tudo que é lado e gritavam, Irã, Irã! Eu falei, meu Deus, Irã é demônios, né? Eles acharam que eram demônios. Por quê? Falta de preparo nosso ainda. A gente foi com uma coisa daqui achando que eles iam entender. Talvez eu tivesse que mostrar antes, alguma coisa assim, coisa que a gente não faz aqui. Mas foi uma correria. Tá vendo aqueles buraquinhos lá da sala? Você só via os olhinhos assim, dos meninos olhando. Aí pouco a pouco fomos trazendo eles. E aí a gente vê a importância da gente, quando for trabalhar em um outro local, mesmo no interior aqui, de pedir direção e treinamento de Deus para a gente muitas vezes ter que ir até lá e conhecer a cultura, para que você possa falar de uma maneira que você não vai ofender e que as pessoas vão entender o Evangelho. Aconteceu uma situação, não sei se o irmão conhece ali, o meu irmão guineense ali, mas o que aconteceu? Eu estava com um rapaz, o nome dele é Sofonias. Quem gosta de futebol aqui? Jogador mesmo? Eita, você joga bola? Rapaz, o cara toca no louvor, irmãos, e ainda joga bola. Vou lá de Guiné, eu vou trazer uma chuteira para você. Beleza? Bom, lá em Guiné, a chuteira do pessoal é a melissa. Aquela melissa que a gente usa aqui, lá os homens que usam, não é? Com naturalidade. Então, é sua esposa? Acho que não vai ficar muito bem ele jogando de melissa, né, irmã? Então esquece isso daí. Então o que acontece? Aquele negrão Sofonias, bonitão, irmão, inclusive ele foi professor nosso, e aí ele com roupa de futebol, calção, meião, tudo direitinho, e uma melissa no pé. Foi a primeira vez que eu fui lá para conhecer o campo, para Deus direcionar a gente. E eu estou andando com Sofonias, aquele baita negrão, bonitão, lá em Gabo, numa cidade movimentada, e você sabe, né, branco no meio deles, aparece demais. Eu estou com ele, daqui a pouco o Sofonias pegou na minha mão. Meu Deus, eu me arrepiei todinho. Mas não foi que eu gostei não, a Bíblia é da minha esposa, viu? Bíblia rosa, não tem nada a ver. Aí me arrepiei todinho. Mas o que acontece? A importância de você conhecer o costume do povo. Meus irmãos, se eu estivesse andando com ele, e ele pegasse na minha mão, e eu falasse, negão, que negócio é esse, rapaz? Sou casado, que história é essa? O que ia acontecer? Eu ia ter um problema seríssimo. Sabe por quê? Porque quando você está andando com uma pessoa lá em Guiné, e a pessoa pega na tua mão, tem um significado muito grande, tanto para quem está olhando quanto para ele. Porque ele está querendo dizer, olha, esse cara é meu amigo de verdade, alguém que eu posso confiar. Então quando você vai para qualquer lugar, seja fora do país, você tem que procurar saber os costumes. Porque numa dessas eu podia quebrar uma amizade. E agora eu fiquei sem vergonha. Que agora eu pego na mão de todos os irmãos lá. Vamos embora. A minha esposa fica lá atrás, olhando meio assim, mas ela já sabe agora que é muito importante você conhecer aonde você vai. Logo, o Sofonias é um grande amigo, mas você arrepiou, viu? O brasileiro pegando. Mas agora é tranquilo. Mas Deus nos abençoa dessa forma, se a gente realmente conhece melhor o povo onde vamos trabalhar. Pode passar? Aí nós fazemos a escola bíblica de férias. Esse menino de amarelo é um daqueles que estavam com minha esposa. Não é? Menino, e agora ele já um jovenzão e ajudando com a escola bíblica de férias. Pode passar? Bom, eu não creio que vocês reclamem da igreja aqui, né? Ar-condicionado, só se for de frio, né? Tem gente que costuma reclamar de frio, mas não reclame não, viu? Deus tem abençoado vocês demais. Essa é a nossa igreja, lá em Sintiambote, onde eu moro, e aí também nós fazemos as nossas refeições, mas nós usamos como nossa igreja lá em Sintiambote. Pode passar? Aí o nosso culto, a gente não tem banco, os fulas têm costume de sentar no chão, então a gente procura fazer
o máximo possível para não quebrar a cultura, né, e poder também seguir o que eles costumam fazer lá. Pode passar? E aí o trabalho com as mulheres. É um trabalho muito difícil, a minha esposa que trabalha com elas. E por quê? A mulher é renegada, né? A mulher não tem muito valor no meio muçulmano, nos fulas principalmente. E eu estava vendo uma reportagem, ou melhor, estava lendo um livro, e no livro, quando se fala em família, pelo menos entre os fulas, eles colocam na área de economia, não na área de relacionamento. Por quê? Porque sempre quando você casa, o fula casa, ele vê retorno financeiro, ou a maioria deles. Por quê? Quando você casa, você vai ter um filho ou mulher, por exemplo. E os irmãos sabem a questão do dote. Talvez algum missionário já passou por aqui. Vocês sabem o que é dote? Sabem, né? Quando é dado em casamento, aquela moça ou aquela jovem é dada em casamento para um outro homem. Então você paga o dote para casar com ela. Eles não gostam, mas você compra ela. Essa é a verdade. Então o que acontece? Quando a menina está crescendo, o pai ganha dinheiro. Porque o cara paga o dote, 2 vacas mais 150 mil. E a menina, desde pequenininha, ela vai trabalhar para o pai. Em tudo que vocês possam imaginar, ela trabalha. E depois, ela se casa e trabalha para o marido. A mulher lá, ela cuida do marido, cuida dos filhos, ela que lavra o arroz e cuida de toda a casa. E o marido, ele trabalha 4 meses, no tempo de chuva, para semear ou amendoim, ou milho, mandioca, alguma coisa assim. E depois, muita tranquilidade e água fresca. Não, chá, né? Lá não é água fresca, não. É chá. Então, a gente tem muita dificuldade, porque quando Rosânia começa a discipular, trabalhar, os maridos tiram ela. E uma coisa que eu preciso falar, e é muito importante, é que muitas vezes missionários vão para lá, ou vai um grupo para lá, e aí chega lá e, como aconteceu, não, vamos evangelizar as mulheres. Falaram com Rosânia, estruturaram tudo para fazer o evangelismo. Quando chegou no evangelismo, né, no trabalho que eles fizeram, ia ter bolo e tal, então começaram a falar, a pregar, chegou no final, você quer Jesus? Tinham 100 mulheres, aproximadamente 90 levantaram a mão. Você quer a bênção de Jesus? Você quer o Senhor Jesus? Eu quero. Ótimo. Aí veio a missionária dizendo que se converteu 90 muçulmanas. Mas não é uma realidade. Por quê? Eles não odeiam Jesus. Jesus é um profeta muçulmano. Tá certo? Tudo que você vem trazer de bênção para eles, seja do profeta Jesus, para eles é ótimo. Mas se você chegar lá e falar assim, olha, agora vamos fazer o seguinte, você vai deixar Mohamed ou Maomé e você vai seguir a Jesus. A história é outra. Então nós temos muita dificuldade às vezes, porque as pessoas vêm e aí vem o relatório. Se converteu na aldeia de Sintiambote, 90 mulheres. Aí no outro ano vem o pessoal do Parceiros ou outra. Mas eu ouvi que 90 se converteram, mas às vezes a gente tem 15, às vezes tem 2, às vezes tem 1, não é que estão lá. Então às vezes não é uma realidade. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso devemos conhecer a cultura e saber que não é dessa forma. A gente vai com a nossa visão brasileira e acredita que lá é a mesma coisa. E não é. Amém, irmãos? A importância de conhecermos isso. Então a minha esposa trabalha com elas, um trabalho muito lindo. E a gente crê que o que tem sido semeado vai frutificar. Amém? Pode passar? O Ministério da Educação, pode seguindo. Isso, tá vendo o Quirintim? Foi a nossa primeira escola. Foram 2 salas e essa cozinha aí. Pode ir passando para vocês verem. Aqui nós improvisamos lá uma carteira. Pode passar. Muçulmanos buscando a Deus. Amém? Filhos de muçulmanos buscando a Deus e começando a ter intimidade com o verdadeiro Deus. E aí eu queria deixar
uma palavra para a igreja. Por favor, não esqueçam das crianças. Não esqueçam das crianças. Às vezes estamos tão envolvidos com jovens e com os adultos, e as crianças estão a um lado. Elas são o futuro desta igreja. Amém? Ensina o quê? A criança no caminho que ela deve andar. Ela não vai se desviar dele. Amém? Então, cuide do seu filho, da sua filha. Esse é o nosso ministério, está voltado para crianças, jovens e adolescentes. Por quê? Porque a maioria dos muçulmanos, já mais velhos, tem a mente cauterizada. Muito difícil. Então nós resolvemos começar a trabalhar onde? Na base. Começar a trabalhar com as crianças, através do ensino, levando a mensagem, para que lá no futuro ele possa decidir mesmo. Eu quero seguir Maomé ou Jesus, mas com consciência, não sendo pressionado, amém? Então é um trabalho maravilhoso. Quando a gente vê na hora do lanche, a gente pedindo para um deles orar, é algo que toca o coração mesmo, porque eles não têm costume de ter relacionamento, nem com os pais, quanto mais com Deus, amém? Pode passar? Aí a hora da refeição, a gente ganha uma papa de um NG, e aí nós damos para ela. A Nicole às vezes dá um pulinho lá, pode passar? E aí a Nicole dá um pulinho para dar umas garfadas lá também, né? Pode ir passando. E aí, como eu falei para vocês, irmãos, Deus prospera. E aí é a nossa escola hoje, não é? Talvez você está olhando e fala, puxa vida, bem precária, né? Mas já foi pior. E agora, em nome de Jesus, até o final deste ano nós queremos construir de alvenaria. Eu não ouvi. Eu quero... Obrigado, irmãos. Me animaram agora. Pode passar? As carteiras estão bem diferentes, não é? A obra de Deus, meus irmãos. Pode passar? E aí, a área da minha esposa. Ela é enfermeira e trabalha no Ministério de Saúde. A gente tem um pequeno centro de saúde que vai aparecer agora, né, minha irmã? Agora vai aparecer, isso. E aí você vai ver o Djemberém aqui, do lado da... Não é, minha irmã? Pois é. Lá o Djemberém é aquela como uma macazinha, só que mais ou menos a... Quanto? 45 centímetros do chão. Então quando vem alguém doente, espera a Rosane ali deitado, se ele está muito enfermo, esperando. E a gente usa isso em casa também. E vocês vão ver mais lá adiante, a gente dorme em cima disso e deixaram mais alto por causa do escorpião ou cobra para não subir, né? Então você pode dormir sossegado assim, confiando em Deus, né? Claro. Pode passar. E aí um dos meios de evangelismo. Como a gente não fala o fula fluentemente, que agora o crioulo, como a Rosânia falou, é a língua comercial. Lá nós temos 27 etnias no país, cada um com o seu dialeto. Então, se eu vou entre os balantas e eu sou fula, se eu estou no meio deles e eu sei falar o crioulo, sempre vai ter alguém que fala o crioulo. Hoje, o crioulo tem se disseminado muito rápido no país. Então, o que a gente faz? A gente tem esse toca-fita e a gente tem mensagens de Jesus em fula, na língua deles. Então, o que a gente faz? Enquanto ele está sentado esperando para a Rosane atender, ele está ouvindo sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus. E agora a gente tem prosperado. Então a gente conseguiu o filme Jesus em crioulo, e a gente conseguiu um painel e uma televisão 12 volts. Então a gente pode ter agora o filme Jesus para eles sentarem e verem o filme Jesus, e ainda na língua deles, né? Então são bênçãos que Deus tem nos dado lá. Pode passar? Aí o trabalho da minha querida esposa, ela é enfermeira, né? Aqui, mas lá é médica. Lá ela faz de tudo, né? Faz partos, muita coisa, né, filha, que você faz lá, né, amor? Então, uma vez chegou uma menina lá, uma moça, e a criança com os 2 pés de fora, para nascer. E aí, como é que faz? Ora, né, irmão? O que é que faz? Ali só oração. E Rosânia começou a orar e puxar devagarzinho, sem saber o que fazer. Saiu. Amém? É Deus quem faz isso. É Deus quem faz. Você faz a sua parte. Quando você não pode, Deus fala, peraí,
deixa comigo. Amém? Pode passar? Aqui é interessante, a gente ajuda na área da farmácia, a gente tem uma farmáciazinha. Em vez deles irem lá para Gabo para comprar, eles compram da gente. Mas o que a gente faz? Às vezes eles não têm dinheiro. Então, para trocar o arroz, a galinha, a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, traz a galinha para cá. Então eles vêm com galinha, arroz, e a gente troca por medicamentos e a consulta. Então a gente às vezes tem umas 10 galinhas lá no chão, tem que pesar a galinha, é muito interessante. Os irmãos vão gostar quando forem lá, para trabalhar lá na farmácia. Pode passar? E aí, eu creio no discipulado, amém? Mas eu creio no discipulado integral. Deus olha a gente de uma maneira completa, integral. Ele olha você fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, o que a gente faz? A gente treina os meninos. Então, nesses 10 anos, minha esposa treinou esse menino, mais outro. E hoje, segundo ela mesma diz, ele faz suturas melhor do que ela. Ele aplica injeção, né? E ele também afere pressão. Então, uma grande bênção ver eles também crescerem como pessoa. Amém? Ele é crente. Louvado seja Deus. Pode passar? E umas situações que acontecem. Esse menino foi para Gabo, no hospital que tem lá. Ele foi mordido de cobra. Aí o que aconteceu? Chegou lá, eles colocaram um produtozinho lá e mandaram o menino embora. E aí, ele chegou para a Rosânia, ainda tinha pele em cima. Só que a pele estava apodrecida. Quando chegou lá, a Rosânia falou, olha, eu não tenho... Sempre esqueço o nome disso, filho. Anestesia. E aí, ele falou, olha, a Rosânia falou, você volta para o hospital. Chegando lá no hospital, você pede para ele aplicar anestesia e tira e vem aqui que eu trabalho com você. Tá bom. No outro dia o menino voltou. E Rosânia falou, puxa, que bom, você foi no médico. Ele olhou e falou, não. Ué, mas está sem pele. A minha avó tirou com a faca. Mas Gilson, por que você traz essas coisas? Eu trouxe isso só para vocês verem como o povo guineense, ele passa por situações tão precárias e difíceis, e a dor é uma coisa, não digo normal, mas que eles passam de uma maneira natural, não é? Um menino dessa idade, com a pele toda apodrecida, e a avó tirar com a faca, não é? Então algumas situações que a gente olha, eles são muito fortes, de verdade. Pode ir passando. Esse é um milagre de Deus, amém? Essa menininha nasceu com 800, 900 gramas. Tem alguém que trabalha na área de saúde? Doutor, enfermeira, alguma coisa aqui? Pronto, está aqui. Eu não conheço muito bem, a minha esposa que conhece, mas 800, 900 gramas tem que ir para uma incubadora, não é isso? Os pulmões não estão totalmente formados, né? Estão meio, como que se fala? Não estão maduros, como dizem, né? Então, dificilmente sobrevive. Então, o que Rosânia fez? Falou, olha, quando pegou a menininha pequenininha, falou, olha, eu posso orar por ela. Eu sei de uma pessoa que pode dar vida para ela e deixar que ela sobreviva. E essa pessoa é Jesus. E a mulher falou, eu quero. Rosânia pegou, orou por ela, pediu para Deus cumprir o propósito na vida dela, que deixasse ela sobreviver e que ela pudesse ser uma serva de Deus. E aí as mulheres lá levam as crianças nas costas, né? Aí Rosânia falou, você não vai fazer isso não, você vai botar na frente. É método canguru, né? Na frente. E aí você vem cada 15 dias. Ah, tá ótimo. E aí, outra coisa, lá quando nasce uma criança, eles vão à tardezinha e dão um banho gelado. Frio, né? Pega lá e dão um banho na criança. Então a maioria tem problema pulmonar. Rosânia falou, pelo amor de Deus, não jogue água nessa criança. Esquente um pouco de água e limpe com pano. Imagine o tamanho da criança, 800, 900 gramas. E aí, depois de uma semana ou 15 dias, voltou. 30 dias, voltou. Depois de 2 meses, voltou. Depois... É isso. A maravilha de Deus. Por isso que no início eu falei, a obra não é nossa. Viu? Só Jesus, só Deus para fazer algo desse. Olha que coisa linda. Obra de Deus, amém? Pode passar? E aí o ministério que a gente não gosta muito, né? Pode passar. Ministério esportivo. Olha o meu jogador. Sentiu? Ai!
Tá aí. Pena que o nome dele não é muito bonito, não. É Saddam Hussein. Eu perguntei pro pai dele se ele não sabia. Ele falou, não, o pessoal falou que Saddam é gente boa. Eu falei, meu Deus. Então tá. Pode ir passando. Olha só. Não falei, Melissa. Você toma sua linha, irmão. Pode ir passando. Fruto do trabalho nosso. Do trabalho do Senhor, melhor dizendo. A gente só coopera, né? Esse menino começou com a gente no futebol. Hoje também é convertido. Amém? Pode passar. Eita, Pela, é o nosso goleirão. Sinta. Pode ir passando. E aí o trabalho que a gente faz também com os jovens. Lá a aldeia era conhecida como aldeia da guerra. Onde tinha futebol lá, como diz aqui, ditado popular, era paulada, era quebrada mesmo, só briga. E aí eu cheguei e falei com muita droga também, principalmente a maconha. E lá, como eles têm costume de fumar, então maconha normal. As crianças pequenininhas fumam como se nada, né? Então eu falei com o chefe da aldeia, falei, olha, eu quero que essa equipe e a aldeia de Sintiambote seja conhecida como aldeia de paz. E para isso eu gostaria de trabalhar com eles e falar sobre a palavra de Deus. E ele liberou e tal. E hoje, graças a Deus, a gente construiu um campo tamanho oficial e trabalhamos com esses jovens. E aconteceu uma situação, meu Deus, por favor, me oriente no horário, por favor. Tá certo? Eu tenho mais 5 minutos, é isso? 15? Vou correr. Então não vou contar esse testemunho, vou contar no outro culto, tá bom? Não, peraí, vou fazer rapidinho. Aí o que aconteceu? A gente treinou 6 meses com essa equipe, certo? Terminamos 6 meses e vamos e preparei. Daqui a pouco fomos para um campeonato que nós mesmos organizamos. Ganhamos de 2 equipes, empatamos de outra e fomos jogar contra a melhor equipe que tem na região, chamada Pirada. E aí eu cheguei e falei, bom, quanto é que vai ser o jogo? Aí um deles falou, 5-0. Eu falei, rapaz, você tá animado. Para eles. Peraí, alguma coisa tá errada. Falei, gente, mas a gente treinou, vocês são bons. Não. Bom, o outro falou, não vai ser. Quando vai ser? 2-0. Para nós não, para eles. Eu falei, Jesus. Então sempre antes do jogo, o que eu faço? Eu tenho um tempo com eles para orar e trago uma pequena mensagem. E naquele dia eu falei, Deus, queria que o Senhor me mostrasse o que eu podia falar com eles. E eu fui falar com eles e falei, olha, o negócio é o seguinte, vocês conhecem Dauda? Perguntei para eles. Dauda Davi em Fula. Dauda. Aí eu falei, vocês conhecem Dauda? Conheço. Você sabe que uma vez ele foi enfrentar um gigante. Eu acho que vocês não conhecem essa história não, mas eu vou contar para vocês. Então o que aconteceu? Vai enfrentar um gigante. Quando chegou lá, o que ele sabia fazer? Ele não sabia usar arma. A única coisa que Davi sabia fazer é lançar pedra. Mas eu falei para ele, sabe qual foi a diferença? É que ele lançou a pedra confiando em Deus. Totalmente apoiado em Deus. E sabe o que aconteceu? Quando ele lançou a pedra, Deus deu vitória para eles. Não porque só ele sabia lançar a pedra, mas porque ele confiou em Deus. Ele fez o melhor dele. O melhor dele era lançar pedra. E eu falei para eles, agora, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seu melhor. Só que vocês vão fazer para Deus. Quando vocês entrarem para jogar, esqueça todo mundo e joguem para Deus. Se vocês vão ganhar, eu não sei. Mas uma coisa é certa, você vai ter vitória dentro de você, porque você fez o melhor para Deus. E as pessoas vão ver e vão falar, esse time é muito bom, ele perdeu, mas deu o seu melhor. E eles começaram, é isso. Eu falei, então, nós vamos com a mesma fé de Dauda, e nós vamos jogar, e nós vamos lá, e Deus vai nos abençoar. Querem saber o resultado? Chegamos lá, 1-0 para eles. Empatamos. Segundo tempo, 30 minutos. Vocês parecem brasileiro, todo mundo com o olho assim, né? E aí, 30 minutos, 2-1 para eles. Faltava 5 minutos, sabe o que aconteceu? Empatamos o jogo. Mas o que mais, sempre quando eu falo, me emociona muito, é que um deles, o nome dele é Usumani, ele tomou uma decisão por Jesus, depois lutas demais, ele acabou voltando atrás,
Mas uma coisa eu sei que Deus mostrou para ele ali. Ele chegou e me abraçou depois do jogo, chorando. E ele falava, Branco, ele não sabia meu nome direito ainda. Branco, foi Deus. Foi Deus, Branco, foi Deus. E me abraçou muito forte. E ali Deus começou uma obra nesse time e na aldeia. Hoje as pessoas querem jogar no nosso campo, não é? E é conhecido como uma equipe da paz. Todo mundo chama para jogar. Então Deus começou a trabalhar nessa equipe. E essa foi uma experiência muito marcante nesse ministério. Vamos rapidinho, que agora só tenho 10. A aldeia de Sintiambote, para vocês conhecerem, vocês que vão visitar, não é? Pode ir passando rapidinho. Como eu disse, são muçulmanos, então eles têm a reza deles todo dia. Mas sexta-feira é o dia mais especial, né? Que eles tiram para orar de tarde. Pode passar? Aí, como eu falei, as mulheres são bem renegadas e tudo mais. Aqui é a mesquita da mulher e a do homem, tá vendo? A da mulher toda deixada para lá e do homem mais ajeitadinho. Pode ir passando? Rapidinho. Isso. Essa é a aldeia onde nós moramos. Aí as mulheres, para vocês conhecerem um pouquinho também do vestimento das mulheres. Pode passar. Aí é tipo uma tatuagem, isso daí elas usam, algumas delas. Pegam me parece que é um espinho, alguma coisa assim, e eles têm um produto da própria terra, e aí faz tipo uma, como é que chama isso? Tatuagem, né? Isso daí não sai mais. É uma forma de beleza da mulher fula. Pode passar? E aí que eu falei, aquela preparando a terra para plantar o arroz, com a criança nas costas, muito trabalhadoras as mulheres. Pode passar? Aí as crianças desde pequenininha cuidam do gado, ajudam em casa, tudo que você possa imaginar, as crianças desde pequenininha começam também a trabalhar. Pode passar? Plantação, preparando a terra. Aqui nós trabalhamos também na parte de desenvolvimento dos irmãos e da comunidade. Lá eles não plantavam cenoura, porque os senegaleses falavam que não dava cenoura. Falei, peraí. Aí dei uma semente para esse irmão, ele começou a semear. Dá cenoura, em nome de Jesus. Amém? E ele pôde testificar. Aí eles fazendo o quirintim. Pode passar? O nosso açougue. Tem carne lá. Só que não adianta chegar lá e falar, eu quero picanha, né? Me pega um pedaço do alcatre. Não, aí chegou lá, cortou um pedaço, leva, filho, né? Ou então você fala, corta esse pedacinho. Aí a nossa padaria. E aí no tempo de chuva e no tempo de seca. No tempo de seca, alguns dias a gente já conseguiu pegar lá 50 graus. Você não quer nem que o vento bata, né? Porque vem quente. E a minha esposa, quando ela ia para o centro, ela chegava lá na fonte e jogava água, né? No corpo todo, molhava tudo para poder trabalhar, porque realmente é bem quente. E aí a gente dorme do lado de fora, pode passar. No tempo de calor, então a gente fica do lado de fora por causa do calor que é muito grande. Pode passar? Pode ir rapidinho agora. O pastor vai para lá quando ele vê essas comidas que a gente come lá. Então lá tem rã. Quem come rã? Já comeu rã? Gia, né? É bom demais, né, meu irmão? É frango puro. Quem já comeu? Esquilo. Javali o pastor já comeu nos restaurantes, né? Javali, pastor Marcos? Não? É muito bom. O teju. Agora, se você vai usar melissa, você tem que comer essa próxima. Esse aqui você vai comer, mas esse aqui, dá uma passadinha. Uma carninha de macaco assado. Eita, vai, deu até água na boca do irmão, né? Amém. Pode ir passando. E aqui a cidade de Gabo, que é a mais próxima da gente, vai passando, querida. Muito precário, transporte. Isso daí, para ir para o Senegal, tem alguns carros realmente muito necessitados de um bom trato. Também tem umas bagagens estranhas, não é? Pode passar. E aí é impressionante como eu estou mostrando isso, não é para colocar o povo guineense para baixo. A ideia aqui é vocês olharem com tanta dificuldade, e eles têm muita criatividade, não é? Para poder continuar a vida.
não é? Aqui, por exemplo, se quebrou a mola do carro. E aí o que ele fez? Fez uma tala. Botou o pau aqui lá e enrolou e vamos embora. Aí eu fui pegar um carro uma vez e o rapaz falou: eu guardei a parte da frente para você. Eu falei: tá bom. Aí sentei, o rapaz tinha um galão, né? E eu olhei e falei: meu Deus, isso aqui é gasolina. E tinha uma mangueira. Falei: amigo, o que aconteceu? No meu tanque que furou. Eu falei: e aí? Falei: então vem direto desse galão aqui, a gasolina lá para baixo. Eu falei: eu vou lá para trás, tá bom? Muito obrigado. E fui para trás. Então, o que acontece? Eles procuram a maneira que eles podem para continuar trabalhando e ganhando o seu dinheiro, né? Essa próxima foto mostra muito bem isso. Tá vendo? Isso aí é um trinco de porta. O que aconteceu? Quebrou a porta do carro. Então o que eles faziam? Ele tirava a porta, a pessoa entrava, ele botava a porta de novo, pegava o trinco, fechava. É sério, irmãos. Aí pegava o trinco, fecha aqui, e aí nessa parte do meio onde tem a coluna, ele bota esse pessoal da frente e aí ele passa uma corda, né, para não cair a porta. Por quê? Ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar o dinheiro dele, não é? Você vai falar: é muito perigoso? É muito perigoso, mas não há condições de cuidar, então eu vou fazer o que eu posso, né? Então, um povo muito criativo e eles fazem o que ele pode. E alguns presentes que nós recebemos lá, pode passar? A minha filha Nicole, hoje está com 8 anos, isso aí foi um dia que a gente foi pegar um carro e a gente não tinha carro nem nada, foi desde as 8 da manhã até 1 da tarde. E nada de chegar a carro. Eu falei: sabe uma coisa, ela vai morrer aqui. Aí peguei um balde d'água e botei ela lá dentro por causa do calor. Olha a piscina. Pode passar? E aí a nossa poderosa moto, que a gente percorria lá as aldeias, eu, minha esposa e a Nicole com 3 meses. Pode passar? E aí a Nicole agora, a nossa missionariazinha, quando chega equipes lá, eles não sabem falar o crioulo, então Nicole acaba ajudando na tradução, nas cantigas, e uma grande bênção, viu? Essa minha filhota. Pode passar? E aí a minha segunda filha, Stephanie, ela sendo batizada aqui, não se assuste não, batizada porque é a primeira vez que ela está comendo carne de macaco. E aí, para arrancar da mão dela essa carne da boca dela, olha só o gosto dela, olha. Então, Deus também usa costumes de lá para ela poder experimentar também coisas saborosas, viu, meu irmão? Pode passar? E aqui o mais novo missionário da família é o Davi. Pode passar? Rapidinho as nossas vitórias lá, junto com o Senhor. Esse Alil, ele se converteu, fez ETED e hoje é um grande evangelista, um jovem evangelista, e ele já ganhou 2 fulas para Jesus em menos de 3 anos de convertido. Então, uma grande bênção, e cremos, nós e a liderança lá, que ele provavelmente será o pastor que vai estar à frente do povo Fula lá em Sintiambote. Uma grande bênção. Pode passar. Oi, querida. Ah, sim! Ele pegou e ia casar com uma moça que não era cristã. Expliquei tudo, a palavra, onde é que ele ia entrar, mas eu falei: mas eu não posso amarrar você numa árvore para você não casar, mas agora você sabe. E aí um pastor que é Fula também, muitos anos, e ele falou: olha, sabe de uma coisa? Falou para ele: na nossa cultura é diferente, a mulher Fula tem que andar atrás do marido, e se você for um cara fiel, ela vai se converter. Eu falei: meu Jesus, esse negócio é meio, né? Mas pronto, semana passada eu soube que faz 1 ou 2 meses que ela se converteu. Está muito firme. Então aquele temor que eu tinha, eu falava: meu Deus, a menina está assim, uma grande bênção. Então é mais uma alegria para a gente. E aqui o batismo que nós fizemos, a gente sempre faz no tempo de chuva, porque no tempo de seca isso aqui fica seco mesmo. E quando eu fui entrar, estou entrando na água, pastor, aí o menininho falou: achei. Ele: o quê? Sanguessuga. Eu falei: o quê? Orei mais um pouquinho, fui entrar de novo, o outro falou: achei outra. Falei: meu pai. Vocês conhecem sanguessuga, né? É aquele que ele vai chupando, ele vai inchando e você vai murchando, né? Vai tirando todo o seu sangue. Mas graças a Deus a gente pode passar? A gente pôde terminar o batismo, 10 jovens,
e uma grande bênção para nós. Então a gente vê que Deus, mesmo num povo difícil, que é o povo muçulmano, Deus tem operado no meio deles pela graça do Senhor. Amém? Pode passar? E aí a família linda, aqui está a Stephanie de 3 anos, a Nicole de 8, o Davi, a bonitona lá em cima e o feioso no meio. E eu queria terminar, se o pastor me concede 5 minutos, em nome de Jesus, para contar um testemunho em 5 minutinhos. Quando eu estava indo para Guiné, quem eu encontrei foi um argentino. E esse argentino, ele foi para São Paulo, me encontrou lá, e nós estávamos procurando livro sobre muçulmanos. E aí, quando estávamos lá comprando, e ele fala espanhol, eu fui jogador de futebol, então eu joguei 2 anos na Costa Rica, e aprendi a falar espanhol. E a gente conversando em espanhol, e chegou um senhor. E quando esse senhor chegou, ele falou: olha, eu estou vendo, falando espanhol, ele falou: estou vendo que vocês estão procurando livros de muçulmanos. Eu falei: é. Ele falou: bom, eu quero contar o meu testemunho para vocês. Eu sou libanês convertido. Eu falei: senta aqui, por favor. E ele sentou, e ele falou: olha, me enviaram do Líbano para ser professor do Alcorão na Argentina. Mas interessante, quando eu cheguei na Argentina, eu ouvia falar sobre o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. E eu achava interessante, amor de Deus. E ele começou a querer entender isso. E um dia, ele passando em frente a uma igreja, ele falou: eu vou entrar nessa igreja para saber sobre esse negócio do amor de Deus. E quando ele entrou na igreja, quando ele botou o pé, o irmão chegou, apertou a mão dele, deu um abraço e falou: que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. E ele já assustou. Eu falei: esse cara não me conhece, ele me abraçando desse jeito. Ele deu mais outro passo, um outro irmão veio e deu um abraço nele e falou: olha, seja bem-vindo, a casa é sua, que Deus fale com você. Ele deu outro passo e outro irmão foi lá, uma irmã, e umas 4 ou 5 pessoas ministraram o amor de Deus para ele. E ele foi lá para diante, sentou na primeira carteira e começou a ouvir a palavra. E o pastor falava justamente sobre o que Jesus fez, como Jesus desceu, deixando a sua glória, e viveu no meio de nós, e como ele ministrou o amor de Deus através da vida dele. Cada atitude, cada palavra, cada olhar manifestava o amor de Deus. E aí começou a falar sobre a morte de Jesus, o significado da morte, não é? O sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. E quando o pastor terminou a mensagem, falou: você quer esse Jesus? O primeiro homem que estava lá, ele disse que era ele. E aí eu perguntei para ele: por que você fez isso? Por que você sentiu e você foi tão rápido lá para frente? E ele falou: sabe o que aconteceu? Quando ele falou do amor de Deus, olha só, meu irmão, ele lembrou dos abraços que ele recebeu. Coisa mais natural, né? Você receber um abraço. Mas ele disse uma palavra que eu nunca esqueci, e isso tem me movido a estar ainda mais amando o povo muçulmano. Ele falou: por favor, não deixe de amar o meu povo. Deixa eu só fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Quando você vê na televisão, não é? Um muçulmano cheio de bombas explodiu em algum lugar e matou tantas pessoas, qual é o teu sentimento? Às vezes dá aquela raiva mesmo, aquele sentimento ruim. E ele me disse assim: por favor, ele falou, em nome de Jesus, não deixe de amar o meu povo nem o povo muçulmano. Eu falei: por que você está dizendo isso? Ele falou: sabe de uma coisa? Nós não conhecemos nem o significado da palavra amor, quanto mais o amor de Deus. Então, meu irmão, quando você vê na televisão que o muçulmano, aconteceu isso com os muçulmanos, entendam isso, que a história deles é diferente da nossa. Eu estava vendo uma reportagem que quando um libanês nasce, quando ele é pequenininho, o pai dele já começa a ensinar como a tirar pedra do lado de Israel. É criado esse ódio, essa raiva.
E eles realmente, o muçulmano, ele não tem relacionamento de amor. E eu sei disso, eu trabalhando lá em Sintiambote, não tem essa questão do brasileiro, de nós, de falar, meu filho, vem aqui, meu querido, e você dá um beijo no seu filho. Não existe isso no meio muçulmano. Se houver, é mínimo 5 ou 10%. Então não há relacionamento de amor. Mas o que Deus quer falar conosco? Tenhamos mais sensibilidade, irmãos. Às vezes a gente liga a televisão e o que o diabo tem feito é justamente tirar a sensibilidade nossa. Você liga a televisão, você vê o jornal, você fala, eu só vejo porcaria na televisão. Não é isso? Morre um, morre... E hoje em dia é assim. Você vê lá, morreu 5. Ah, morreu mais 5. A gente está se tornando insensível ao que está acontecendo ao nosso redor. A gente passa de um lado do mendigo muitas vezes. Às vezes você não pode parar, mas você pode orar. Se você tiver o coração sensível ao Senhor, Ele vai te usar, meu irmão, minha irmã. Sensibilidade à voz de Deus. Aquele vizinho que às vezes está doente lá e você está tão corrido que você não passa lá nem para falar, olha, vim aqui só para dizer que o Senhor precisar de alguma coisa, eu estou com o Senhor, quero orar com o Senhor. Sensibilidade à necessidade do próximo. Quando aquele homem falou, e ele começou a chorar, e ele falou, por favor, não deixe de amar o povo muçulmano. E eu quero dizer para vocês, sejam sensíveis à voz de Deus, e deixa Deus te usar. Eu gosto muito de falar isso que eu vou dizer agora. Jesus está sentado ao lado do Pai. Ele não está mais aqui fisicamente para abençoar, mas o Espírito Santo dele está aqui e está dentro de você. Deus quer usar as suas mãos para abençoar as pessoas. Deus quer usar os seus lábios para trazer palavra de bênção, de restauração, de renovação. Deus quer usar os teus braços para abraçar e dar alegria e amor para as pessoas. Deus quer nos usar, meus irmãos. Jesus quer manifestar o amor de Deus através da sua vida e da minha vida. Mas para isso a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, à necessidade do nosso próximo. Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor neste momento, pelo poder que há no Teu nome, Senhor, que pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor venha realmente mover no nosso coração. Nós olhamos muitas fotos aqui e vimos como o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Às vezes é um ônibus que vamos pegar, se demora um pouquinho, a gente começa a reclamar muitas vezes. Senhor, a gente nota um povo com tanta necessidade, Deus. Famílias que nós temos aqui, o qual o Senhor tem abençoado de maneira grandiosa, e nós vemos ali tanta distância, tanto falta de carinho, de amor entre os familiares. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha nesta noite tirar o nosso coração, aquele coração endurecido, e sensibilizar o nosso coração para ver a necessidade do nosso próximo. Porque o Senhor mesmo disse que haviam só 2 mandamentos que o Senhor queria que nós seguíssemos de uma maneira mais completa e verdadeira. É amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, e amar o nosso irmão, o nosso próximo. Deus, que isso seja uma realidade na nossa vida. Que nós, quando passarmos por um mendigo, alguém que está passando necessidade, que nós possamos ser movidos pelo Senhor para fazer alguma coisa. Se não podemos parar, podemos orar, e sabemos que o Senhor pode fazer grandes coisas através da nossa oração. Senhor, usa a nossa boca, os nossos olhos, o nosso corpo para manifestar o Teu amor, ó Deus, manifestar a Tua graça, em nome de Jesus, Pai. Que esse tempo de jejum o Senhor possa falar com os meus irmãos de maneira profunda e mostrar para eles aonde o Senhor quer usá-los e como o Senhor quer usá-los. Manifesta mesmo o Teu amor, a Tua graça através da vida deles e da minha vida, no nome de Jesus.
para que as nações sejam alcançadas, nós temos que ter um coração sensível para ouvir a tua voz e seguir a tua vontade, como verdadeiros amigos do Senhor, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe os irmãos, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, amém?